Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Gestão Pública 4.0. Agradecemos desde já a repercussão do último episódio, as inscrições aqui no canal, os likes, os comentários, nas nossas redes privadas também, a gente recebeu, particularmente eu, o professor Elton, comentários muito positivos, mensagens de encorajamento para a gente continuar com esse projeto e não desistir, pode deixar, a gente não vai desistir. E hoje, eu, Beatriz Biancato e o professor Elton, vamos discutir, continuar a discussão de temas aí afetos à administração pública e o direito tributário. Hoje, especificamente, nós vamos tratar de prescrição tributária, polêmicas na prescrição tributária. Fique com a gente. Olá, Elton. Olá, Bia. Então, hoje nós vamos falar aí de uma coisa que tributarista gosta. Eu, como advogada tributarista, adoro. Quando acho uma prescrição, eu pulo de alegria aqui no escritório. E advogado público odeia. Então, aqui vai ser muito interessante a conversa de hoje, porque é um tema, assim, que a gente fala, ó, maravilhoso. Ó, matéria de ordem pública, coisa maravilhosa. E a gente tratou sobre... nos episódios anteriores, aí a gente estava comentando sobre extinção de execução fiscal de pequeno valor e tudo mais, e a gente recentemente, aqui próximo à data de gravação do podcast, né, nos deparamos aí com a manifestação, né, do Conselho Nacional de Justiça, aprovando a normativa para execuções fiscais até R$ 10.000, com paralisação de 1 ano, podem ser extintas. Professor, você pode comentar isso com a gente antes da gente entrar no tema do podcast, que é bem legal, que pega o gancho aí da nossa última conversa. Então, Bia, a gente também foi surpreendido, principalmente nós, advogados públicos, porque trabalhamos aí com execuções fiscais de vários valores, né? Eu, como procurador de Estado, já temos até uma normativa aqui que faz um filtro das execuções, então não é qualquer débito que a gente manda para execução fiscal. Então, o Estado ele não seria muito afetado por essa normativa do CNJ. Agora eu vejo um problema para os municípios. E o que seria essa normativa? Vamos falar um pouquinho sobre ela. O ministro Luiz Roberto Barroso, que é presidente do STF e também está no CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, ele levou uma proposta que foi aprovada de estabelecer uma normativa para que débitos até R$ 10.000 e que fiquem 1 ano parados, sem penhora, sem citação, já possam ser extintas. E veja, 1 ano, para quem trabalha na execução fiscal, não é nada, né? 1 ano, assim, dependendo do ritmo da vara, da fazenda, aí do seu estado, do seu município, ele sequer foi movimentado por um pedido de penhora, né? Ele pode estar ainda na fase de citação. E o grande problema é o quê? Você correr contra o tempo, né? E para os advogados privados aí já seria algo benéfico, porque 1 ano ficando parado, não tendo penhora e o débito sendo de pequeno valor, e que normalmente débitos municipais são, isso aí é uma grande arma por parte da advocacia tributária privada para derrubar a execução fiscal. Então aí é mais um ingrediente que existe no direito tributário para a gente, né, no bom sentido, se degladiar, né, para a gente fazer as brigas dentro do processo de execução fiscal. Então, já começamos até o programa, né, Bia, colocando pimenta aí no alimento, na nossa refeição, para a gente realmente começar em alto astral, aí, né, uma adrenalina muito alta para a gente saber o que vai acontecer. Né? Obviamente, a gente tem aí muita água para passar por baixo da ponte, mas todos os advogados, privados e públicos, têm que se preparar para a aplicação dessa normativa. Com certeza. Quando você fala de 1 ano não é nada, realmente não é nada. Muitos, se isso for para frente, né, a gente não sabe ainda os contornos que isso realmente vai
tomar daqui para frente. Não, tá muito prematuro ainda para a gente tirar qualquer conclusão sobre. Mas, preliminarmente, com esse spoiler, vamos dizer assim, eu já penso aqui muitas coisas que estaria parada aqui no escritório, eu poderia dar andamento com esse pedido de extinção. Então, é algo realmente bastante prático. Ocorre que, por outro lado, né, e aí, também pensando na visão do Estado, apesar de eu estar na parte privada, eu não posso ignorar também que existe, né, a questão de pessoal, de servidor, não é uma coisa única exclusivamente que demanda atividade do procurador, né, do advogado público, são outros pontos que isso envolve. Para a gente começar a conversar sobre isso, sobre prescrição, é importante a gente delimitar muito bem o conceito do que é a prescrição. E para a gente conseguir fazer isso, eu vou pedir a ajuda do professor para diferenciar a prescrição da decadência. Então, Bia, a gente sempre se depara com dúvidas, tanto lá na graduação, que eu dou aula, cursos de capacitação, servidores públicos já também com tempos de administração pública, de diferenciar especificamente a decadência da prescrição. Veja, a decadência, ela só pode ocorrer até o lançamento tributário. Então, aquela decadência prevista no artigo 173 do CTN é o quê? É o prazo que a Fazenda Pública tem para constituir o crédito tributário. Então, esse prazo nós chamamos de prazo decadencial, que uma vez ocorrido, morre, né, fulmina o direito da Fazenda Pública de constituir o crédito, ou, a grosso modo, de promover o lançamento do tributo. Após feito o lançamento do tributo, não se fala mais em prazo decadencial. Por quê? Porque o crédito já foi constituído. Aí a gente começa a falar num prazo de cobrança, né? E esse prazo de cobrança se chama prazo prescricional, que é aquele prazo de 5 anos previsto no artigo 174 do CTN. Então, a prescrição, ela começa a sua contagem, ela inicia a sua contagem após a constituição do crédito. Sem a constituição do crédito, não falam em prazo prescricional, tá? Então, primeira coisa, eu tenho que ter um lançamento tributário. Esse lançamento, claro, que ele pode ser o lançamento tradicional, que é aquele carnezinho do IPTU que chega na sua casa, que é o lançamento de ofício, ou pode ser o lançamento por declaração, que normalmente ocorre com o ITBI, que é quando, por exemplo, o contribuinte chega lá na prefeitura, diz que está comprando imóvel e a prefeitura emite a guia de pagamento. Ou o autolançamento, que é quando o contribuinte faz tudo, ele apura o tributo, declara o tributo e antecipa seu pagamento, né? E tudo isso, ele é o quê? Ele culmina com a constituição do crédito. Constituído o crédito, então ele inicia aquele prazo de 5 anos, que é o prazo que a Fazenda Pública tem para escrever em dívida ativa, ajuizar a execução fiscal e conseguir cobrar de alguma forma, com a penhora de algum valor, de algum bem, com a arrematação desse bem, e aí chegar ao final com o recebimento de valor. Eu sempre brinco com meus alunos, Bia, eu digo, no direito tributário não existe mais aquela escravidão, não tem aquela mais torturas, né? Então, se não conseguir cobrar pela execução fiscal, não há mais o que falar. Morre ali o direito da Fazenda Pública. É verdade. E aí, pensando exatamente nessa questão de prazo, de cobrança judicial, com a execução fiscal, a gente vai judicializar a cobrança. E pensando nessa cobrança não se eternizar de forma perpétua, que o contribuinte não fique fadado aí com uma cobrança sem luz no fim do túnel, existe hoje o Instituto da Prescrição Intercorrente, não é, professor? Exatamente, até para privilegiar a segurança jurídica. Porque a prescrição e a decadência são formas de que aquela cobrança não se eternize, não fique para sempre, né? Então, até para estabilizar essa relação jurídica, tanto no direito privado quanto no direito público, nós temos os institutos da extinção da obrigação. E no caso aqui, nós estamos trabalhando com a prescrição tributária. É a prescrição, então, que você tem o quê? Que a Fazenda Pública ela tem 5 anos para conseguir cobrar esse crédito. Não conseguindo, vai culminar, então, a prescrição. Até, Bia, a gente tem que fazer uma diferenciação que na execução fiscal a gente chama de prescrição intercorrente. E muitos até me perguntam, professor, essa prescrição intercorrente está previsto onde? É uma segunda prescrição?
Não, ela é a mesma prescrição do artigo 174. Só que nós chamamos de prescrição intercorrente porque ela ocorre no âmbito do processo. Claro que ela tem uma forma de contagem ali diferente no âmbito da execução fiscal, mas a base legal dela é a mesma, é o artigo 174 do CTN. Apenas muda-se como camaleão, né, o rótulo dela, mas seria a mesma prescrição. Ótimo. O senhor pode explicar para a gente como é que é feita essa contagem? Então, nós temos aí já há anos essa discussão da prescrição intercorrente, né? Como que eu deveria contar, o que interrompe, o que não interrompe. Então, uma vez ajuizada a execução fiscal, ela vai ter o seu marco interruptivo a partir do despacho do juiz que determinar a citação, né? Claro que esse despacho ele já pressupõe que vai ter a citação válida, né? Mas o despacho, segundo o parágrafo único do artigo 174, ele vai interromper retroagindo essa prescrição na data do ajuizamento da ação. Que isso eu faço uma conjugação do Código de Processo Civil com o CTN. Ok. Então, nós temos ali a primeira interrupção que transforma a chamada prescrição tributária em prescrição intercorrente. Ou seja, a partir da interrupção que o prazo começa ou retorna no seu número original, que é 5 anos, né? Eu tenho o prazo de 5 anos para cobrar. Só que, veja, nós temos uma peculiaridade que já era definida na antiga súmula 314 do STJ. Isso quer dizer o quê? A partir do momento que esse processo venha a ser suspenso por não encontrar o devedor ou não encontrar bens, eu tenho um prazo de suspensão de 1 ano, que é aquele prazo previsto no artigo 40 da Lei de Execução Fiscal. Terminado esse prazo de 1 ano, inicia-se ali o prazo de 5 anos da prescrição intercorrente. Então, no total, e a grosso modo, nós temos um prazo de 6 anos. Isso já foi contestado, né, judicialmente, dizendo assim, peraí, esse prazo de 1 ano não é definido em lei complementar, porque todos sabem que a lei de execução fiscal é uma lei ordinária, que é a lei 6.830. Só que o Supremo diz o seguinte, não, nós temos o prazo de 1 ano, que é um prazo processual, ele é definido uma lei processual. Então, depois da suspensão processual da execução fiscal, aí que se inicia o seu prazo do artigo 174 do CTN. Então, o Supremo não viu nenhuma inconstitucionalidade nesse prazo de 1 ano. Então, está legitimado o que diz, né, a súmula 314 do STJ. Inclusive, esse tipo de suspensão, né, esses termos, eles são automáticos, né, professor? Então, não é que vale quando isso é certificado, que, agora pode contar os 5 anos. Isso também é muito importante a gente comentar, porque é o que acontece na prática. As pessoas têm algumas dúvidas com relação a isso. As petições que são enviadas pelos advogados públicos no processo, pedindo ali algum tipo de levantamento de endereço, etc., eles têm o condão de interromper essa contagem da prescrição intercorrente ou não? Então, Bia, tempos atrás, né, vamos dizer, anos atrás, quando eu trabalhava na Procuradoria Municipal, ou quando eu era estagiário ainda da PFN, eu me lembro, assim, que meros peticionamentos, meros pedidos, até o meu orientador de estágio falava assim, peça, nesses processos mais antigos, peça penhora, peça qualquer coisa só para interromper o prazo. E antigamente interrompia. Então, qualquer pedido, qualquer movimentação que tivesse no processo, seja o que for, o pedido de penhora renajude ou pesquisa de bens, interrompia o prazo prescricional. Recomeçava, né, contar a prescrição intercorrente. Ocorre que esses peticionamentos assim aleatórios começaram a ser interpretados como protelatórios, né? Porque muitas vezes não tinham o que fazer, a gente começava a empurrar com a barriga o processo, né? Metaforicamente falando. Então, o que aconteceu? Chegou no STJ e o Poder Judiciário já estava aí querendo dar vazão a esses processos que não tinham fim, né? Parecia o Senhor dos Anéis, o filme que não tinha fim, né? Então, o que aconteceu? No processo de recurso especial que teve, enquadrado como recursos repetitivos, eu anotei aqui que eu não sou bom em números, né? O recurso especial 1340.533 do Rio Grande do Sul, ele foi separado ali para ter essa reanálise da prescrição intercorrente. E o que o STJ julgou? Aí foi a Corte Especial e disse o seguinte, peraí,
Então, o mero peticionamento não interrompe mais. O que vai interromper o prazo prescricional intercorrente? Somente a citação válida e a penhora efetiva. Então, não adianta mais peticionar pedindo a penhora. Somente com a penhora efetiva, ainda que seja parcial, mas efetivou a penhora de um carro, penhora de dinheiro, ainda que seja um valor ínfimo, mas penhorou, efetivou a penhora, aí vai interromper o prazo prescricional. Outros peticionamentos e outras movimentações não interrompem mais. Então, para a tristeza dos advogados públicos, talvez não a tristeza do advogado público, o advogado público também quer ver o fim do processo, ele não quer ficar ali enrolando. Eles uma tarefa. Né? Para ofício, né? Mas hoje é mais rígido. Então, a prescrição intercorrente precisa desses dois momentos para ter a interrupção. Sem eles, não tem mais interrupção. Joia. O Elton até falou, pessoal, sobre a questão de interrupção, né, do despacho que ordena a citação, e é até importante a gente lembrar que essa interrupção, do despacho, né, que ordena a citação, foi uma alteração promovida em 2005, né? Ou seja, antes de 2005, a gente ainda consegue continuar contando enquanto não tem o despacho. E eu falo isso porque, pelo menos na minha atuação prática aqui no Guarujá, a gente esbarra em uma questão muito relevante, que eu tenho muitas críticas em desfavor, que diz respeito à morosidade do Poder Judiciário. Então, eu me deparo aqui com execuções fiscais que está lá, eterna, mas que dentro ali da situação fática, prática, eu não consigo pedir prescrição intercorrente, porque as minhas contagens e o que eu considerei ali no caso concreto esbarram naquele entendimento que diz que a morosidade do Poder Judiciário não pode prejudicar o crédito da Fazenda Pública. E aí eu critico muito isso, porque quando a gente estuda a prescrição intercorrente, o mindset da coisa é que ninguém detém o poder sobre o prazo prescricional, ninguém detém o poder sobre a eternização do processo, mas a minha crítica que eu faço aqui, deixo também aberto que eu quero escutar a opinião do professor sobre isso, é exatamente o viés contrário. Na prática, o que exatamente acontece é isso, é o prazo prescricional ficar na mão do Poder Judiciário, porque devido a N fatores, a morosidade acaba não prejudicando o crédito da Fazenda Pública, mas em detrimento prejudicando o contribuinte, de forma que ele fica com a cobrança eternizada, como o próprio Instituto da Prescrição Intercorrente busca evitar, né, intervir. Então, qual a opinião do professor sobre isso? Então, aí me fez lembrar de uma súmula que a gente chama que é a súmula que é a melhor amiga do advogado público. Por quê? É uma súmula que me salvou muito. É a súmula, por exemplo, que quando está ali evidente o prazo prescricional, eu tinha, como advogado público na época municipal, que salvar aquela execução fiscal. Essa é a minha missão. A única coisa que eu consegui alegar é que quem errou não foi o credor, quem errou foi o Poder Judiciário. E essa súmula é a súmula 106 do STJ. Então, ela fala que se tiver alguma morosidade que seja atribuída aos mecanismos do Poder Judiciário, como, por exemplo, o juiz que ficou lá 2 anos para despachar a citação, ficou mais 3 anos para determinar a penhora, ou a secretaria não executou a penhora que foi determinada pelo juiz, e isso culminou na prescrição, não deve ser decretada a prescrição, ou seja, o credor não pode ser punido por um erro do Poder Judiciário. Então, não é uma ou duas, mas inúmeras execuções fiscais que eu consegui salvar com a chamada súmula 106, que a Bia tanto odeia. E não só você, vários advogados privados que estavam ali com a prescrição na mão, e o advogado público, que é chamado advogado diabo, salvava a execução fiscal. É essa súmula, né, Bia? Essa súmula, mas enfim, né, faz parte aí Faz parte do jogo. Faz parte do jogo, mas só queria deixar registrado aqui minha revolta particular. Constamos em ata. Mas assim,
Então, a prescrição, pessoal, matéria de ordem pública, é muito importante isso ser de ordem pública, porque, para quem não sabe, ou só reforçando, na execução fiscal a gente tem a opção de apresentar como defesa embargos à execução, que a gente precisa de garantia, mas aqui, como advogada privada, e a maior parte que eu atendo aqui é a pessoa física, a pessoa não tem nem crédito para pagar, quanto mais para garantir uma execução. Então, às vezes, a única coisa que o contribuinte tem na manga ali para apresentar a defesa é por meio da exceção de pré-executividade, que é restrita aí a matérias de ordem pública, que podem ser comprovadas de plano através só de documentos, enfim. Então, a questão da prescrição, ela é super relevante para casos em que a gente identifica, a gente consegue aí viabilizar uma defesa plausível do contribuinte, justa, não precisa garantir a execução. Então, é um tema muito importante e que, com esses contornos aí dados pelos entendimentos dos tribunais, principalmente essa questão da contagem automática, dessa dispensa das meras petições interrompendo, isso já facilita bastante o trabalho, apesar da crítica que eu fiz com relação à morosidade, isso também já ajuda. Só para a gente encerrar, porque é muito importante, a gente não pode deixar de falar sobre isso, quando o contribuinte, professor, ele faz um parcelamento de um crédito que já está prescrito, às vezes as pessoas escutam falar que existe a prescrição intercorrente quando já fizeram algum tipo de negociação, e aí tem uma cláusula, geralmente nas negociações, aqui no Guarujá tem o refis, né? E daí as pessoas falam, não, mas está aqui que eu não posso, que eu estou assumindo a dívida e que eu não posso mais correr atrás. Tem como a gente pedir restituição de alguma coisa que a gente já aceitou o parcelamento? Então, Bia, nós temos um posicionamento clássico aí, que ele diferencia muito a relação privada da relação pública. No direito civil, sem discutir muito, a gente tinha, por exemplo, a impossibilidade quando a pessoa, por exemplo, parcela algo prescrito. Então, por exemplo, se ela vai lá e paga uma dívida que estava prescrita, configura o chamado instituto renúncia à prescrição, né? Então, lá no Código Civil, você pagou, você renunciou à prescrição, você não tem direito a essa restituição. O problema no direito público é que nós temos uma relação diferente, que uma vez que você pagou algo prescrito, você pagou um tributo que era indevido. Pagando algo que é indevido, você teria direito à restituição. Então, vários momentos eu tentei alegar esse instituto do direito privado, porque nós, como advogados públicos, as pessoas não podem esquecer que nós defendemos a fazenda pública, a gente não é um promotor de justiça, que a gente pode escolher que lado está, a gente está defendendo a fazenda pública. Claro, não fazendo coisas ilegais e defendendo coisas ilegais, mas tudo que dá para ser defendido é a tese. Então, a gente tentou até levantar essa tese do setor privado, mas não pegou. Por quê? Porque é uma relação de direito público, que é uma relação que ali, uma vez configurado o pagamento indevido, ele tem direito à restituição. Então, nesses casos, a gente começou a perder, né? Tem posicionamentos da doutrina que divergem, né? Mas, em grande medida, aí, é garantido, sim, ao contribuinte a restituição do tributo. Tá? Embora tenha alguns percalços, como, por exemplo, pagamento de tributo indireto, tenha lá a configuração do artigo 66, que é o encargo econômico, se foi transferido, se teve a comprovação ou não, etc. Mas aí seria um segundo cenário, que aí sim a Fazenda Pública tem um ambiente mais favorável para discutir. Fora isso, infelizmente, a Fazenda Pública tem perdido os casos de restituição. Infelizmente para vocês, felizmente para nós. Exatamente, depende do ponto de vista, né, Bia? Depende do ponto de vista. Ruim para alguns, bons para outros tantos. E assim a gente sobrevive no cenário jurídico. Bom, mais um tema interessante aí do nosso podcast. Está gostando do assunto? Foi legal? Pois então, não esqueça de dar o like nesse vídeo, deixar seu comentário, se inscrever no canal para você ficar por dentro do próximo episódio. Sabe o que a gente vai falar no próximo episódio? Então, você tem que estar inscrito aqui no canal com as notificações ativadas para você receber de primeira mão os conteúdos que a gente pretende trazer aqui, que são, assim, conteúdos práticos, conteúdos que a gente reflete, debate, com cada um aí com seu ponto de vista, não é, professor?
Isso mesmo, não esqueça, a cada 15 dias a gente sempre tem uma novidade, a gente começa a garimpar o que a mídia, o que tem saído de novo, o que tem gerado mais dúvidas. Vocês também podem escrever para a gente, escreva para a Bia, vai ter a descrição também, o perfil da Bia ali embaixo, quer fomentar algum debate do setor privado, quer que a Bia defenda, a gente vai fazendo esses dois posicionamentos, né, do setor privado e do setor público, e também você pode escrever para o meu perfil, fique à vontade, e nós vamos trazer aqui no programa todas as dúvidas e os temas que vocês estão com mais dúvidas aí no cenário jurídico da gestão pública. É isso mesmo, pessoal. É feito para vocês, então participem. Muito obrigada pela companhia em mais um episódio. Esperamos você no próximo episódio aqui do nosso podcast. E um abraço a todos. Um grande abraço, até o próximo episódio.